No Rio de Janeiro, por exemplo, com um índice de ocupação de leitos de UTI de 94%, o Rio foi palco de mais cenas de aglomeração e desrespeito ao isolamento ontem à noite. Paula Martini está de volta. Conta pra gente como é que foi essa situação, Paula. É uma cena que está ficando comum aqui no Rio de Janeiro. Falamos até agora há pouco, né, de uma nova flexibilização, agora com o horário dos bares e restaurantes mais ampliados. O distanciamento entre as mesas também foi reduzido pela Prefeitura do Rio de Janeiro e a música ao vivo foi liberada aí sem limite de horário. São novas regras para bares e restaurantes aqui da cidade do Rio de Janeiro, só que em alguns lugares, infelizmente, parece que essas regras nunca haviam começado a valer, nunca estiveram funcionando e a gente teve registro aí de pontos cheios, repletos de pessoas no Leblon, na Zona Sul, e também em bares na Barra da Tijuca. Marcela Monteiro volta aqui com a gente, conta mais sobre esses flagrantes que têm se repetido sempre que a gente conversa nos plantões de fim de semana, né? Exatamente, infelizmente é uma constância por aqui. Vamos entender essa conjuntura. De fato, como você falou, ontem, sexta-feira, nós tivemos uma nova orientação para o Rio de Janeiro. Foi publicado no Diário Oficial um decreto prorrogando as medidas restritivas até o dia 14 de junho, mas fazendo algumas alterações. Então, aquele espaçamento entre as mesas nos bares e restaurantes caiu de 2 metros para 1,5 metros. E a música ao vivo, que só podia até as 23 horas, agora não tem mais limite de horário. Mais tarde, então, no mesmo dia dessas novas regras, o que nós vimos foi, de fato, aglomerações. Isso da Zona Sul à Zona Leste do Rio de Janeiro. A nossa equipe flagrou diferentes pontos. Na Olegário Maciel, por exemplo, que é uma avenida muito conhecida na Barra da Tijuca, nós tínhamos grupos ali de dezenas de pessoas juntas, aproveitando a noite, sem máscaras. A gente lembra, mesmo com essa flexibilização, os restaurantes, os bares precisam também manter ali um controle na quantidade de pessoas nas mesas, no máximo de 8 pessoas. Nem isso estava sendo respeitado. Inclusive, essas aglomerações chegaram a atrapalhar por diversas vezes a passagem dos carros. E aí, quando a gente vai para a Zona Sul, para o Leblon, por exemplo, um bairro tradicional, muito conhecido, o mesmo cenário se repetiu. Pessoas muito próximas, isso desde a noite da sexta-feira, entrando também na madrugada. Nós procuramos a Secretaria Municipal de Ordem Pública para entender como é que foi feita essa fiscalização, os números, mas eles informaram que esses dados só vão sair no começo da tarde de hoje. A gente lembra, ontem, quando teve a coletiva do boletim epidemiológico, o secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, foi questionado se esse era o momento certo de fazer a flexibilização. Ele disse que foram alterações tímidas, palavras dele, e que foram possíveis também nesse momento porque ele observou, ele e a equipe, claro, uma diminuição da taxa de transmissão. Ainda assim, ele reforçou, não é uma liberação total. Disse sim, é importante seguir a população toda usando máscaras e, claro, evitar aglomerações, porque não podem, em lugar nenhum, em momento nenhum, enquanto nós estivermos com essa pandemia. Volto com vocês. Marcela Monteiro, você que conhece bastante o Rio de Janeiro, Marcela, nos conte uma coisa, de maneira geral, né? A gente generaliza aqui, evidentemente, que não dá para citar, muitas vezes, casos específicos. Mas é possível manter barzinhos abertos e restaurantes? O carioca tem o perfil de respeitar isso? Ou você costuma ver que é um pouco difícil mesmo, que o carioca é mais ali de ficar perto dos outros, o calor humano, e acaba não mantendo, de fato, esse distanciamento? Todos nós gostamos disso, gostamos de vida social, não é uma crítica, né? A gente está fazendo mais uma análise. É uma missão um pouco difícil manter bares abertos e conseguir respeitá-los, né? É uma missão difícil, o carioca tem essa característica de fato, é muito afetuoso, gosta de ficar junto, mas ao mesmo tempo, é importante a gente dizer que tem muitas pessoas conscientes que estão tentando sem seguir todas essas regras. E muitos comerciantes também, porque eles sofreram muito durante esse tempo, é mais de um ano de pandemia e claro que o setor sentiu muito. Por isso, eu percebi um movimento muito grande de alguns empresários querendo, inclusive, conscientizar as pessoas, os seus clientes, os seus
colaboradores para que eles possam funcionar, porque eles sabem que para que eles continuem, eles precisam estar dentro dessas regras, para que eles consigam também o apoio de todo mundo para voltar a funcionar. Eles entendem essa importância. Então, nesse momento, eu acho que não dá para generalizar muito não, Elisa, porque de fato a gente tem as pessoas que estão tentando sim, mas é difícil, claro, muita gente, é uma cidade muito grande, enfim, temos muitos itens aí no meio do caminho, muitos pontos para serem observados, a gente precisa de uma fiscalização atuante, sim, a gente sabe que as multas estão acontecendo, são mais de 10 mil cariocas já multados por conta de não usar máscaras, por exemplo, é muita coisa, é um número bastante significativo, a gente vê festas também clandestinas a todo momento que estão sendo finalizadas, e isso, Elisa, é importante a gente dizer, em diferentes pontos, tá? Da Zona Sul, a Zona Norte, em locais onde a pessoa tem um poder aquisitivo maior, em outros em que a pessoa tem um poder aquisitivo menor, enfim. De fato, o que a gente precisa nesse momento é continuar, a gente aqui com o nosso papel que a gente faz sempre de trazer a informação para o pessoal, enfim, todas as orientações técnicas, médicas, para que a gente consiga passar por esse momento, para que a gente consiga virar essa página, porque, claro, já está demorando muito mais do que todo mundo gostaria. Mas o que eu posso te dizer, eu que estou aqui todos os dias nas ruas, que existem sim pessoas conscientes que estão fazendo a sua parte, estão querendo passar por esse momento, que isso acabe logo, então eles sabem que para que isso aconteça, precisa de fato seguir as regras, os protocolos de segurança.